dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9. Nove, 23, 1 Coríntios. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 9, 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis, vós, que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que tenho pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por mais um momento que o Senhor nos concede e juntos adorar o Teu nome e também, nosso Deus, crescermos no conhecimento e na graça do Senhor. Que possamos, ó Deus, neste momento, iniciar a nossa semana na Tua presença, diante de Ti, reunidos, aprendendo, sendo edificados, conhecendo a Tua vontade, sendo trabalhados por Ti, ministrados pela Tua mão de poder, para que o nosso crescimento seja constante e diário, para que a nossa vida, Senhor, progrida cada vez mais na Tua presença. Obrigado por este culto, obrigado pela escola bíblica dominical, obrigado pela a vida da nossa igreja. Continue dirigindo nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, todo esse capítulo 9, o apóstolo Paulo começa na epístola aos Coríntios, fazer uma defesa do seu ministério, do seu apostolado. E esse capítulo, ou na verdade esse trecho que nós acabamos de ler, quando Paulo faz uma comparação da vida cristã com uma corrida, aliás, em jogos, a gente não pode de maneira nenhuma compreendê-lo sem entender que Paulo estava falando de si mesmo. Paulo estava falando do seu direito apostólico que estava sendo negado pela igreja. E Paulo estava dizendo que ele tinha direito, que ele poderia, como qualquer outro apóstolo, também desfrutar do ministério da igreja. E então Paulo faz essa defesa. Paulo então ele diz que apesar dele ser um apóstolo, apesar dele fazer tudo isso, mas ele abria mão para que ele pudesse continuar na sua caminhada, na sua trajetória como ministro de Cristo. E é interessante, então, porque Paulo, fazendo a sua defesa, Paulo compara-se com um dos atletas dos Jogos Olímpicos, que era comum já naquela época. E Paulo conhecia, e por algumas ocasiões, em alguns escritos, o apóstolo Paulo, ele menciona jogos, lutas, como aqui mesmo ele fala. Ele fala que ele era um atleta, que ele corria e que ele também lutava dentro das regras. E então Paulo ele faz essa comparação consigo mesmo,
no seu ministério apostólico, Paulo fala: eu sou esse atleta. E é interessante, porque Paulo não se considera como qualquer atleta. Paulo, ele diz que ele era um atleta bom, preparado. Paulo, ele era um excelente atleta. Paulo dizia que ele estava correndo, disputando dentro daqueles jogos, que inclusive em Corinto havia disputas de Jogos Olímpicos também. E Paulo, ele certamente conhecia aquele mundo desportivo, e então ele diz: eu corro. E Paulo fala: eu sou como um desses bons atletas, e eu quero ganhar minha coroa, eu quero chegar na reta final. A coroa era uma folha de louro que eles recebiam. Paulo falava: eu quero alcançar também. E interessante, né? Paulo se colocava como esse atleta pronto e preparado para essa disputa, no intuito de chegar em primeiro lugar. E o que significa isso? Paulo, ele diz: eu tenho os requisitos de um atleta, de um corredor. Eu tenho disciplina, como se Paulo estivesse dizendo, porque o atleta, ele tinha que ter essas duas coisas essenciais. Ele tinha que ter uma disciplina por causa do treinamento pesadíssimo que é. E Paulo também disse que o atleta, ele tem metas. Corro não sem meta, mas eu tenho um propósito, que é chegar lá, é disputar. Então Paulo, ele diz, como cristão, ele tem essas duas qualificações. Ele tinha disciplina e ele tinha meta, propósito, objetivo, disposição. Ele sabia o que ele queria. E é lógico, né, que Paulo está fazendo aqui uma comparação com a vida espiritual dele. O que Paulo estava dizendo, é óbvio, que ele fazia com a sua vida espiritual o que um atleta estava fazendo com o seu corpo. Paulo, espiritualmente, era comparação, era metáfora. Ele era como um atleta bem preparado. Paulo estava dizendo isso para a igreja. Paulo escreveu isso e dizia: irmãos, eu sou esse ministro de Cristo, eu sou esse apóstolo. Eu estou nessa caminhada aqui espiritualmente, eu faço isso com a minha própria vida. Por que eu estou abrindo mão? Por que eu estou correndo atrás? Por que eu estou falando isso? Porque eu estou numa carreira cristã. Eu estou nesta luta cristã. Por que Paulo afirmava isso de si mesmo com tanta convicção? Eu imagino, e um dos comentários que eu li, ele destaca o que a filosofia grega dizia naquela época. E Paulo, ele era um cidadão realmente de 3 mundos. Paulo, ele era um judeu, nascido, né, nacionalidade, na verdade, de povo, né, ter nascido, de ter a sua raiz, de ser um judeu nato, mas ele era um cidadão romano e ele tinha a cultura grega completa na sua cabeça, ou seja, era um homem preparado para o seu mundo. O mundo era grego, romano, e o judaísmo com o seu sistema moral dos mais elevados no mundo daquela época. E Paulo, ele transitava nesses 3 mundos. Era um homem totalmente preparado. Por isso que Paulo conhecia essa filosofia grega que dizia assim: conhece-te a ti mesmo. Era o que o mundo vivia naquela época. E esse, sem dúvida, era o passo essencial para a autodisciplina. Paulo, conhecendo a si mesmo, Paulo poderia dizer com toda convicção que ele se dominava, que ele tinha disciplina, que ele tinha disposição, que ele chegava lá. E um homem naquela época era preparado na sua mente para ter isso, para viver uma autodisciplina extrema. E Paulo fazia isso aí. E como é difícil para nós, na cultura de hoje, nos nossos tempos. Eu penso que a nossa geração
ela vivia um estilo de vida absolutamente diferente de Paulo. Porém, meus irmãos, a palavra de Deus é para todos os tempos. E nós devemos viver, sem dúvida nenhuma, esses princípios bíblicos. E por quê? Porque nós vemos que o apóstolo Paulo, ele fala de si, mas ele, num momento, ele chama os irmãos. Paulo diz aqui, olha, vivei de tal maneira que eu alcanceis a coroa também. Ao mesmo tempo que Paulo falava, mas teve um momento que Paulo disse, correis de tal maneira que o alcanceis também. Paulo está chamando os irmãos para atentar para essa nossa carreira, para essa nossa vida cristã também. Então, apesar da gente viver em realidades diferentes, mundos diferentes, culturas diferentes, de fato, nem se compara a geração de Paulo, a maneira como Paulo, que a gente vê isso quando Paulo escreve, quando a vida de Paulo era uma vida extremamente autodisciplinada mesmo. Paulo faz aquela defesa em outro momento, lá para uma outra epístola, que Paulo conta o que ele passou, se não me engano, em Coríntios mesmo, e o que ele sofreu pela causa, quantas vezes ele foi açoitado, quantas vezes ele foi... A gente vê que era um homem, um soldado inigualável, um homem realmente pronto. Eu acredito que a gente vive mundos diferentes, mas os princípios a gente precisa viver. Mesmo que a gente viva uma geração mais fácil, tudo mais fácil, tudo mais abundante, né? Que Paulo andava de barco, a pé, cavalo, jumento, subia morro, descia morro. Hoje a gente não sai para a padaria se não for de carro. Então é tudo mais fácil para a gente. Falar de autodisciplina para a gente, mas os princípios a gente precisa viver. Porque Paulo ele chama a igreja. E o evangelho ele é acima de qualquer cultura. Ele é para todos, é para qualquer geração. Portanto, meus irmãos, olha, todo servo de Jesus ele está no ministério de Cristo. Todos nós. Quando Jesus nos salvou, e quando Jesus vier a salvar as gerações lá na frente, Jesus coloca cada salvo no seu ministério para cumprir o seu chamado. Nós cumprimos o chamado de Cristo na nossa geração. E nós estamos nessa mesma carreira de todos os cristãos. Nós entramos na mesma largada da carreira cristã, como Paulo. Todos nós estamos disputando, digamos assim, fazendo essa comparação, essa carreira cristã. Todos nós somos corredores também. Ninguém está na plateia, nenhum cristão de verdade está assistindo. Todo cristão tem a sua carreira dada pelo Senhor. Todo cristão deve correr a fim de conquistar o prêmio, a fim de conquistar essa coroa, a fim de chegar na reta final também. Então o princípio é para todos, independente do estilo de vida, da geração, independente de momentos, nós somos chamados. Paulo, no final, meus irmãos, ele diz algo que eu quero chamar a atenção também. Paulo fala, eu faço isso para que eu pregando para os outros, eu não seja desqualificado. Paulo duvidou da sua qualificação. Paulo duvidou de que ele não chegaria no final. Paulo duvidou de que ele não receberia a sua coroa, de que ele não ganharia. O que Paulo ele disse? O pensamento de Paulo contraria a segurança eterna que ele tanto pregou, como por exemplo, Paulo, ele disse aos Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39, abra comigo. Olha o que Paulo, ele disse, 38 e 39.
porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar ou separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha o que Paulo está dizendo. Nada pode nos impedir de chegar lá na reta final. Nada pode nos impedir de completar a nossa carreira. Nada pode nos impedir de recebermos aquela coroa da vitória. E então, por que Paulo, aqui nessa passagem, ele diz: eu prego, esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para que tenho pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo teve alguma dúvida a respeito disso? Contraria aquilo que tanto ele falou? Era possível então Paulo não chegar nessa reta final? Meus irmãos, eu nunca vi uma passagem da Bíblia que desse tanta polêmica para comentário, mas eu achei muito interessante. Eu li, logicamente que a gente não tem como falar nem de todo, mas eu vi 5 pontos de vista a respeito do que Paulo ele queria dizer. Mas eu resumo aqui no que um comentarista, o Shed, ele diz no Novo Comentário Bíblico. Todo cristão ele deve pensar e agir como Paulo. Porque não somente Paulo, como todo cristão deveria colocar a sua vigilância em um pedestal elevadíssimo. O que Paulo está falando é disso. Paulo estava dizendo que, meus irmãos, todo cristão ele deve estar muito atento quanto à sua fraqueza. E aí se trata de um cristão maduro. Paulo é um homem que conhecia já a vida cristã e a vida espiritual profundamente. Teve experiências profundas com Deus. Não obstante, Paulo ele tinha um cuidado muito grande. E todo cristão que ele conhece a sua vida espiritual, ele não descuida momento algum. Paulo está sempre olhando para as suas fraquezas humanas, o tempo todo, em todo instante. Ele deve atentar para os seus fracassos. Por isso que Paulo ele tratava a si mesmo daquela forma. Eu sei quem eu sou. Eu sei que há fracassos. Esse novo comentário bíblico foi um dos que eu li sobre essa passagem. Meus irmãos, eu achei interessante que ele diz assim: em certas circunstâncias, todos nós corremos o risco de sermos desqualificados. Em certas circunstâncias, todos nós corremos o risco de sermos desqualificados. Por isso que Paulo falou aquilo de si mesmo, e nós todos devemos pensar como Paulo. Todo cristão deve agir como Paulo. Todo cristão tem que ter na mente o que Paulo disse: eu faço isso para que eu mesmo não caia, eu mesmo não fracasse, eu mesmo não seja desqualificado. Porque o fracasso da vida cristã é algo que acontece na prática com muitos cristãos sinceros. Muita gente. E a gente sabe que na prática é exatamente isso. Meus irmãos, Paulo não queria correr e de repente se deparar com um fracasso da sua própria vida. Paulo certamente olhou muitos cristãos da sua época, muita gente abençoada dentro das igrejas, e Paulo olhava e falava: puxa vida, como pode? Fulano caiu. Como pode alguém que estava tão bem, fracassou? Então eu preciso olhar para mim também, eu preciso ter cuidado. Meus irmãos, sem dúvida, essa é uma passagem da Bíblia que a gente não precisa nem ficar discutindo sobre a teologia da salvação, nem sobre a segurança dela, mas o ponto fundamental aqui é que grandes homens de Deus fracassaram, grandes homens de Deus fracassam, muita gente foi desqualificada, e quanto a isso, muitas pessoas deixaram de ganhar alguns tipos de prêmios, e é interessante que a teologia na época lá entendia prêmio também como galardão.
como até mesmo a vida espiritual, como estágios lá, uma vida lá com Cristo. Tem dia que tinha patamares elevados, lugares elevados, e a pessoa poderia, como cristão, é isso que estava na cabeça de muitos cristãos daquela época, não estar realmente como pedido daquela mãe dos apóstolos, de 2 apóstolos, para um sentar à direita e outro à esquerda, era o que eles entendiam. Mas assim, aqui na terra também há muitas pessoas que deixam de cumprir esses ministérios abençoados, deixam de fazer a obra do Senhor de uma forma muito, muito gloriosa, porque foram desqualificados para muitos ministérios, perderam muitos coroas aqui na terra também, perderam muito tempo aqui, deixaram de atingir metas, de disputar, digamos assim, competições espirituais maravilhosas aqui na terra. Por isso que Paulo ele falava isso, que serve para ele, servia lá para a eternidade, mas servia também para cá. Então nós precisamos ter, meus irmãos, em mente, sem dúvida nenhuma, esse ponto fundamental. O que nós precisamos é consolarmos uns aos outros o tempo todo, exortarmos uns aos outros o tempo todo, e alertarmos uns aos outros o tempo todo, para que juntos nós possamos completar a nossa carreira plena, total, absoluta, e fazer sempre a vontade do Senhor. O mundo que nós vivemos tem atrativos, o mundo que nós vivemos é escorregadio demais. A vida que nós levamos é uma vida muito facilitada para todos nós. E na maioria dos momentos são antagônicos demais, contrários demais àquilo que a gente vê no Evangelho. Quando a gente lê isso aqui de bate-pronto, que Paulo estava falando de si mesmo, como a gente se sente diminuído por aquilo que Paulo fazia de si mesmo, na sua própria vida, como a gente olha e fala, puxa vida, como eu gostaria de ser, mas no mundo que a gente vive é tão difícil a gente dizer exatamente como Paulo disse. Mas a gente precisa, independente da época, da geração, a gente precisa procurar sempre cumprir o ministério, cumprir o chamado, cumprir a carreira, permanecer firme, permanecer exercitando a vida cristã. Que Deus possa continuar, meus irmãos, dirigindo nossas vidas. Eu quero orar nessa manhã, pedindo para que o Senhor nos qualifique cada vez mais para o seu chamado, para o seu ministério. Quero pedir para que a gente, em momento nenhum de nós seja desqualificado para algo, seja desqualificado para aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nos dias de hoje. E muitas igrejas foram desqualificadas, que a nossa igreja jamais seja desqualificada. Muitas igrejas locais foram completamente extintas, apagadas. Essa igreja corria o risco de ser desqualificada. Jesus mandou uma carta por meio de João no Apocalipse, dizendo: se a igreja não se arrependesse e não voltasse ao primeiro amor, ela seria apagada, o candeeiro seria apagado. Então, seria tirado do seu lugar. Então, que a igreja local também, muitas, mundo afora, passaram por desqualificações. Que Deus possa nos sustentar a nossa igreja, a nossa comunidade, sempre na presença dEle. Amém? Antes de orarmos, eu pensei agora, o Valério até pediu para eu mandar, se eu lembrasse algum hino para você pegar a cifra em casa e nos ajudar, mas eu pensei aqui agora.